Seguindo então nas formas de utilização, a maioria dos processos do calor latente é a parcela realmente utilizada na utilização de vapor, porque é o que tem a maior quantidade de energia, né? A parcela residual representa o calor sensível do condensado que é retornado ao tanque de alimentação na caldeira. O calor latente para baixas pressões de trabalho concentra muito conteúdo energético. Observe que o calor latente diminui com o aumento da pressão de trabalho. É o que a gente está vendo aqui, ó. Conforme eu aumento a minha pressão de trabalho, o meu calor latente acaba diminuindo. Então, eu sempre que eu quero trabalhar com vapor saturado e explorar a utilização do calor latente, que é essa da troca de fase, é sempre ideal que eu trabalhe com as pressões menores, que é onde eu vou ter maior disponibilidade de calor latente para estar trabalhando, certo? Eu posso utilizar todos os dois calores, né, o calor latente e o calor sensível também, no caso da condensação ou do vapor superaquecido, eu tenho que observar também aqui o meu calor total aqui. Não marquei direito aqui. O meu calor total, que é essa linha aqui, né? Então, com base na figura, para fornecer um mesmo conteúdo energético, o consumo de vapor aumenta com o aumento da pressão. Quando eu aumento a pressão, eu acabo diminuindo o calor latente e preciso de mais vapor para poder compensar a minha troca de calor. Para o dimensionamento todas as situações devem ser consideradas, tá? Mas por exigir o menor consumo, normalmente são optadas por pressões mais baixas. Consequentemente, para compensar menores temperaturas, utiliza-se maiores superfícies de contato para compensar essas temperaturas menores. Em geral, os sistemas de maiores pressões têm como vantagem maior diferencial de temperatura, maior diferencial de pressão entre o equipamento e a linha de retorno e menor volume específico por conta da alta pressão. A preferência por menores pressões tem como vantagem, então, o maior calor latente, como a gente viu no gráfico. Não exige tubos ou reservatórios de parede muito grossas, a gente pode trabalhar com CAPEX, que é um investimento inicial menor, né? As tubulações podem ser mais finas. E tem um menor tubulamento no sistema de injeção direta de vapor, aí vantagem para a gente também. A presença do condensado interfere na troca de calor, uma vez que o condensado é um isolante térmico em relação ao metal, né? Ele tem uma troca térmica muito, muito piorada quando tem presença de condensado. Ele atua como uma resistência térmica entre o vapor e a parede de aquecimento. A extração se faz necessária para melhor rendimento aí da utilização de vapor mais eficiente. Embora interfira na superfície de troca, ela é inevitável a presença desse condensado. Então a gente recomenda sempre fazer a retirada quando você vai utilizar o vapor em um equipamento. Então você vem lá pela sua linha principal, faz uma derivação do vapor, entra no seu equipamento e antes de entrar no equipamento ainda você faz mais uma purga aqui para garantir que o vapor que está entrando aqui para o seu sistema, para fazer o aquecimento de óleo, por exemplo, nesse caso, né, venha purinho, sem condensado. Depois, com a troca térmica que vai acontecer aqui dentro, né, obviamente você vai formar condensado que vai se depositar no fundo e vai acabar vindo aqui para a linha de extração de condensado. E aí tem um purgador que vai comandar esse cara aqui, mandando o condensado de volta. Outra coisa importante de a gente saber sobre a extração do condensado é que a gente deve colocar purgadores para fazer a extração do condensado de forma que a gente evite a retenção de condensado, que a gente chama, tá? Que é o vapor preso. O que acontece? Aqui no desenho fica claro de ver, ó. A gente tem três equipamentos aqui em série, né? E o que acontece? Ele está tirando o condensado aqui do fundo dos nossos tanques. Só que os três têm o mesmo purgador no final da linha aqui. O que acontece? Esse aqui drenou todo o condensado que tinha. Esse aqui começou a drenar. Esse aqui estava drenando. Encheu com água. Aqui acabou por
drenar todo o condensado e voltou a ter vapor. O que vai acontecer quando o vapor chegar no purgador? O purgador vai entender que não tem condensado para drenar e vai ficar com o purgador fechado, porque ele funciona termodinamicamente, né? E então, sempre observar a utilização dos purgadores aqui, conforme a utilização de baixo aqui, prestar atenção para não acontecer essa retenção de condensado. Então, cada equipamento tem o seu purgador individual, assim ele vai garantir que não vai acontecer aprisionamento de condensado nas linhas por conta do vapor na posição errada. O fator decisivo na eficiência de um processo de aquecimento é o comportamento do fluxo de calor através da superfície de aquecimento. A exemplo do condensado, a presença do ar interfere negativamente na troca térmica, né? Então aqui, pessoal, o que é interessante de ver desse desenho aqui, ó? A gente tem do lado esquerdo, vamos de novo com a tinta aqui, do lado esquerdo o meu vapor, a minha tubulação está passando aqui, ó, né? A minha tubulação, aqui eu tenho a parte interna da tubulação, né? E aqui eu tenho a parte externa da minha tubulação. Então, pessoal, o que é interessante aqui? Essa linha aqui, ó. Essa linha diz que o meu vapor estava a 115 graus, vapor saturado. Ele vai encontrar, quando chegar perto da parede de metal, que é essa aqui, um filme de ar. É possível ter um filme de ar, que é esse aqui. E ainda um possível filme de condensado na parede do metal. Pelo lado de fora, eu tenho um banho de aquecimento, ou um trocador de placas, sei lá. Do outro lado eu tenho uma água em aquecimento, um fluido em aquecimento. E eu ainda tenho um filme de água líquida aqui antes do meu banho. Então, pessoal, olha só. A minha temperatura estava 115 e ela vai sair a aquecer a minha água a 99 aqui do outro lado. Olha só a inclinação das curvas em relação à resistência que ela impõe ao sistema. O filme de ar tem uma resistência muito grande. Então, olha só a quantidade de energia, a inclinação dessa curva que ele acontece, a quantidade de temperatura que ele perde. Depois, o filme de condensado e o metal tem uma inclinação bem mais suave em relação a esses dois, né? Pois o filme de água de novo vai ter uma inclinação bem boa. Então, isso mostra pra gente o quanto que um filme de ar, um equipamento sem um eliminador de ar adequado, pode estar provocando a ineficiência da nossa troca térmica, né? E aí a gente acaba fazendo um dimensionamento muito exagerado para poder compensar todos esses problemas que a gente poderia evitar. Então, só para constatar aqui, ó, uma película de água pode representar uma resistência de troca na ordem de 1.500 vezes a resistência de um aço, por exemplo. Como que a gente faz a eliminação do ar? Utilizando os eliminadores de ar automáticos, né? Funcionam de maneira termodinâmica, né? Devem ser colocados sempre nos pontos mais altos dos nossos sistemas, que é onde vão estar acumulado o ar, porque o ar tem uma densidade menor, então ele tem tendência de se posicionar nas posições mais altas em relação ao vapor. O vapor de revaporação a gente já viu, né? Como é que funciona. E aqui a parte de reutilização do vapor de revaporação ou vapor flash. Então aqui, pessoal, só para ilustrar para vocês aqui, para a gente finalizar, a gente tem um sistema aqui que utiliza vapor, né? E a gente tem alguns sistemas de aquecimento aqui que trabalham com uma temperatura, uma pressão de vapor mais alta. Então eu pego a minha linha de vapor, o meu vapor vai ser alimentado aqui a uma pressão alta, ele vai alimentar todas as minhas panelas aqui, por exemplo, né? E vai trocar calor com o meu sistema. Pode ser trocadores de calor, pode ser qualquer coisa, esses sistemas aí. E, inevitavelmente, ele vai gerar condensado aqui na base, né? Condensado aqui na base. Ele ainda está na mesma pressão antes do purgador, então ele tem a mesma condição de temperatura e, de pressão. Agora, o que acontece? Eu vou passar pelo meu purgador. O que acontece? A pressão cai. Se a pressão cai, ele é líquido saturado, ele acaba perdendo pressão pelo gráfico do slide anterior, acaba revaporando. Então essa linha aqui acaba tendo um vapor a uma pressão menor, né?
proveniente da expansão do nosso condensado aqui na diferença de pressão que eles têm. Ele vem para cá e acaba entrando nesse tanque, que nada mais é que esse camarada aqui. Esse tanque vai separar o que ainda é condensado do que é vapor flash ou vapor de revaporação, e eu posso fazer a reutilização desse vapor de revaporação para equipamentos que trabalhem com pressões mais baixas aqui, que são esses três, por exemplo. Ah, professor, mas não tenho demanda suficiente de vapor para suprir esses três equipamentos. Então eu pego a minha linha principal, que tinha vapor a alta pressão aqui, passo por um redutor de pressão, que vai me trazer para a mesma pressão de trabalho desses três caras aqui, e eu tenho aí a utilização da pressão de menor vapor ou de revaporação, auxiliando por uma válvula redutora. Só para finalizar aqui o desenho, o vapor entra aqui com água mais vapor, né? Vapor mais condensado, o condensado toma o fundo e depois é descartado, enquanto eu posso utilizar o vapor mais limpo para os equipamentos. E era isso que tínhamos para utilização de vapor.